O termo pistoleiro é usado intensamente em discussões sobre o Velho Oeste. Apesar da palavra ser uma frase genérica, usada para descrever várias profissões e estilos de vida na fronteira oeste. No Velho Oeste, pistoleiro poderia significar rangers e arquétipos de cowboy vistos em representações da época. Também poderia se referir aos opostos polares. Tanto os homens da lei quanto os fora da lei eram formas de pistoleiros, sempre armados e prontos para um show, seja para o bem maior ou para o mal egoísta. Os pistoleiros também eram homens, e às vezes mulheres, que eram membros de indústrias cotidianas, como agricultores ou carreteiros, que eram os motoristas das carroças, diligências e, após a virada do século XX, automóveis. Até mesmo pessoas presas com os rótulos de trapaceiro e jogador eram geralmente referidas como pistoleiros. Pessoas que podiam se defender quando seu vício de escolha as levava para águas mais turvas. De todas as profissões, abrangendo todas as indústrias, o subgrupo mais fascinante de pistoleiros eram os caçadores de recompensas, homens enviados tanto pelo governo quanto por entidades poderosas que se aventuravam pelo território em busca de um homem ou mulher que devia dinheiro ou outros bens a outra pessoa. Embora a caça às recompensas não fosse uma carreira tão popular quanto muitos filmes de Hollywood e contos do Velho Oeste sugerem, era uma maneira de alguns dos pistoleiros mais experientes e isolados ganharem a vida, enquanto usavam seus talentos da melhor maneira possível. Para cobrir essas figuras intrigantes e incendiárias da lenda da fronteira ocidental, aqui está o primeiro da nossa série de caçadores de recompensas famosos e infames, começando com o lendário Texas Ranger e caçador de recompensas, John Riley Duncan. John Riley Duncan, apelidado de Jack por familiares e confidentes próximos, nasceu em 25 de setembro de 1850, filho de James e Catherine Duncan. A família residia no centro-norte de Kentucky, onde John acabou nascendo. Ele era um dos poucos irmãos que cresceram realizando trabalhos pesados na fazenda da família. A dedicação deles ao rancho da família só aumentou depois de 1861, quando John tinha apenas 10 anos. O patriarca Duncan, James Duncan, foi chamado para servir no exército confederado na Guerra Civil Americana. Kentucky ficou do lado da rebelião, e John e seus irmãos eram muito jovens para se juntar ao pai. Em vez disso, eles se tornaram peças importantes para a comunidade do centro-norte de Kentucky. Um carinho com a região que beneficiaria John e companhia nos anos pós-guerra. Após James Duncan retornar da guerra em 1865, ele e seus filhos se empenharam em construir uma vida melhor para si mesmos em um sul em reconstrução. Nos próximos 5 anos, a família Duncan investiu em vários pequenos negócios, que variavam desde lojas gerais e serviços de alimentação até ferreiros e sapateiros. Em um ano, o próprio John Duncan tentou abrir uma loja de selaria, reparando as celas de militares que retornavam e aspirantes a confederados que se tornaram cowboys. Infelizmente para a família, nem a loja de selaria, nem qualquer das outras iniciativas de negócios deram certo. O resto do centro-norte de Kentucky também não tinha muito a oferecer, em termos de um novo estilo de vida, e os Duncans ficaram sem direção. Isso até que James e Catherine decidiram que era hora de finalmente dizer adeus à pequena comunidade agrícola que os havia acolhido e viajar para o oeste, como tantos outros haviam feito antes deles. Embora os dias de perigosas caravanas e destino manifesto não fossem exatamente como eram no início do século XIX, ainda não era um piquenique tentar atravessar a longa jornada para o oeste. Entretanto, os Duncans estavam à altura do desafio, com os 3 meninos, agora jovens adultos, capazes de assumir o trabalho pesado.
No começo de 1870, o clã Duncan finalizou sua jornada ao nordeste do Texas e se estabeleceram perto de Dallas. Dallas tratou John e sua família muito melhor do que as cidades reconstruídas de Kentucky rural. Na época, era uma cidade industrial em expansão, com um crescimento sem precedentes devido à conclusão das ferrovias rumo ao oeste. Em mais 5 anos, a fortuna da família Duncan havia se revertido para o melhor, com James e seu filho John assumindo um trabalho honesto como açougueiros. Outro irmão Duncan também participou no negócio de gestão de terras. Até 1875, a assimilação do clã dos Duncans em Dallas estava quase concluída. Longe de sua residência, no entanto, a população da cidade havia inchado para quase 10 mil. E com o aumento de pessoas, veio o aumento de conflitos. E com o conflito na fronteira oeste, só poderia seguir uma coisa. Com o aumento do conflito, veio o aumento do crime. E um aumento no crime só poderia significar que mais policiais do Texas eram necessários. Quando John Duncan entrou na polícia de Dallas, a unidade tinha apenas 10 homens, e poucos tinham experiência no exército, em tiroteios ou em outra área relevante. Como resultado, a falta de experiência de John em tiroteios não impediu os superiores da polícia de Dallas de dar ao garoto do Kentucky a chance de se juntar às fileiras em outubro de 1876 e causar um impacto positivo na comunidade. Inicialmente, John teve um trabalho policial fácil, mas monótono. Durante esse período, Dallas e muitas outras cidades industriais florescentes na fronteira lidavam com uma endemia descontrolada de cães selvagens. John foi um dos policiais sortudos encarregados de arredondar os cães selvagens e mantê-los fora dos negócios locais, abrigando-os ou exterminando-os. Não era humano, mas na época, o povo de Dallas não tinha escolha, pois criava problemas sanitários e de segurança em toda a cidade. Após John demonstrar sua habilidade de se adaptar rapidamente e lidar com trabalhos menores com graça, ele foi ordenado a se afastar dos cães selvagens por um tempo e focar no elemento humano de Dallas. Em vez disso, John foi encarregado de prender bêbados desordeiros e pequenos ladrões insignificantes que usavam a noite como sua capa para a vilania. Em apenas 6 curtos meses, John passou de um ex-açougueiro para um policial amador, para um respeitado homem da lei de Dallas, Texas. Muitos colegas oficiais e cidadãos aplaudiram John pelo seu árduo trabalho, apesar da natureza tediosa e ingrata de suas tarefas. Felizmente para John, esses sentimentos se estenderam muito além dos limites de Dallas e mais profundamente no estado da Estrela Solitária. Aconteceu que, por volta da mesma época, na primavera de 1877, os oficiais do Texas estavam tentando fritar um peixe muito maior, e John Riley Duncan era o recruta perfeito para se juntar à operação. No começo de 1870, um infame fora da lei do Velho Oeste, John Wesley Harding, ou Wes Harding, envolveu-se intensamente na disputa Sutton-Taylor. O conflito entre duas famílias, um evento popular daquela época, era uma disputa entre os homens da lei estaduais e locais do centro-sul do Texas, com o pistoleiro texano de longa data Wes Harding envolvido do lado da família Taylor, depois de fugir da lei desde que era menino. Wes Harding, conhecido como Pequeno Arkansas, pressionou os principais oficiais do Texas antes e depois da disputa Sutton-Taylor. Ele era notório por suas histórias extravagantes e comportamento desequilibrado, e sempre parecia escapar de longas prisões sempre que o momento era iminente. A queda final de Wes Harding foi estimulada em 26 de maio de 1874, na pequena cidade de Comanche, Texas. Ele estava prestes a tomar uma bebida com o popular xerife do condado de Brown, Charles Webb, quando o traiu e matou em um tiroteio.
O motivo pelo qual Harding atirou em Webb é discutido há muito tempo, mesmo com Webb afirmando que não pretendia prender o fora-da-lei texano naquele dia, apesar de seus numerosos crimes. Alguns acreditam que ele retirava um mandado de prisão para um membro do bando de Harding, família criminosa Taylor, e Harding confundiu isso com uma arma, sacando a própria arma e iniciando o tiroteio. Após o ocorrido, Harding fugiu enquanto o resto de sua família e cúmplices se esconderam ou foram colocados sob custódia protetora. Quando o líder da facção da família Sutton foi assassinado no ano seguinte, o tempo de Harding livre da captura estava acabando rapidamente. Em janeiro de 1875, o então governador do Texas, Richard B. Hubbard, recebeu autorização da legislatura estadual para oferecer a impressionante quantia de $4.000 a qualquer policial pela prisão de Wes Harding. Muitas autoridades estaduais e locais tentaram rastrear Harding, mas ninguém tinha as conexões necessárias para localizar sua posição nas planícies rurais abertas do Texas. Exceto por um policial, que era novato na profissão, mas uma peça potencialmente valiosa para o quebra-cabeça de Wes Harding, John Riley Duncan. Após impressionar os moradores de Dallas por meses e acumular muitas prisões e conquistas na força policial, os superiores de John reuniram informações sobre a perseguição dos Texas Rangers a Harding. Os Rangers visitaram outros locais próximos, buscando policiais que pudessem ajudar a encontrar um dos foras da lei. Oficiais de Dallas lembraram-se de John e de sua família no nordeste do Texas. E como o ex-açougueiro que virou policial era amigável e conhecia bem os pequenos assentamentos do estado. Em julho de 1877, John Duncan se reuniu com os membros de alta patente dos Rangers do Texas em um encontro organizado por seus superiores. Apesar de John não conhecer muito sobre caça à recompensa, termo ainda não popular, ele aceitou rapidamente a tarefa do ranger. Depois disso, John iniciou sua jornada, que agora parece ter saído diretamente de um western de Hollywood, ao invés da própria fronteira ocidental. Ele foi encarregado de se infiltrar e coletar informações no condado de Gonzales, Texas, onde vivia a maior parte da família de Harding e da família de sua esposa. John se instalou no condado de Gonzales por algumas semanas, mantendo seu disfarce para não atrair olhares suspeitos. Rapidamente, ele passou a monitorar as atividades do serviço postal, dentro e ao redor das casas da grande família Harding. Isso mais tarde se provaria ser sua primeira pista. Um dia, John Duncan interceptou um envelope marcado para o sogro de Wes Harding. Dentro estava uma carta, escrita por Joshua Brown Bowen, cunhado de Wes Harding. Na carta, Brown escreveu que Harding havia recentemente usado uma pequena cidade agrícola perto da fronteira de Alabama e Flórida como seu esconderijo, se escondendo sob o pseudônimo de James W. Swain. Após obter mais informações, John contou aos seus colegas Texas Rangers sobre sua descoberta. Seus supervisores, incluindo o tenente John Barclay Armstrong, aplaudiram seu trabalho e o enviaram para o sudeste do Alabama, onde seu trabalho disfarçado progrediria. John logo descobriu a próxima pista. Na costa do Golfo, em Pensacola, Flórida, Wes Harding foi pego no meio de uma grande farra de jogos de azar, sem saber que os Texas Rangers o perseguiam. Ciente da urgência, John Duncan e a companhia Ranger contataram as autoridades locais para alertá-los sobre os planos de Wes Harding. Com a ajuda de oficiais ferroviários e um juiz da Flórida, a nova posse armou uma emboscada em um pátio de Pensacola. Em 24 de agosto de 1877, policiais se posicionaram discretamente no pátio ferroviário e dentro do vagão de trem em questão. Foi lá que o operador da ferrovia intencionalmente fumaria no carro que continha Harding, forçando-o para uma multidão de Rangers. Quando a fumaça começou,
Harding percebeu que algo estava errado e tentou sacar sua pistola, Colt 44. Ele não foi muito longe, pois a arma ficou presa em suas suspensórias. Os oficiais disfarçados a bordo se levantaram e começaram uma briga com o fora-da-lei procurado, junto com os comparsas que ele arrastou consigo, e tornaram a arma inútil. Depois de alguns minutos de luta corporal e derrubando os criminosos a pé, o tenente Armstrong mencionado anteriormente nocauteou Harding, após o que ele foi prontamente preso. Um de seus comparsas, Jim Mann, foi baleado e morto enquanto o resto da gangue se juntou a Harding na prisão. O fora-da-lei do Texas de longa data finalmente estava atrás das grades, onde permaneceria por 17 anos. No nordeste do Texas, John Duncan era visto como um herói por orquestrar uma missão secreta tão bem-sucedida, embora perigosa, derrubando um dos bandidos mais notórios do estado da Estrela Solitária. Quando a poeira baixou e John recebeu a recompensa de $4.000 do governador Hubbard, seu compromisso com os Texas Rangers diminuiu. Enquanto o tenente Armstrong tentava recrutá-lo em tempo integral, John tinha outros planos. Após uma curta carreira de 4 meses com os Rangers, John decidiu seguir a caça de recompensas pelo resto de sua vida profissional. A recompensa era boa demais para se contentar com as migalhas da lei estadual. Ele também pode ter se apaixonado pelo estilo de vida cheio de adrenalina de caçar criminosos sozinho, sem a pressão da lei em seus calcanhares. No entanto, John Duncan avançou para os lados escuros e sórdidos da grande comunidade de Dallas, Texas. As tarefas com cães selvagens logo viraram recompensas para estranhos violentos, guiando o ex-açougueiro por salões de jogos em ruínas, bordéis escandalosos e vários saloons envoltos em controvérsia. John foi baleado por uma trabalhadora sexual, enquanto estava disfarçado em 9 de fevereiro de 1878. As circunstâncias do incidente permaneceram um mistério, mas foi tão repentino e chocante para o caçador de recompensas que ele quase morreu. Nos dias após o tiroteio, um médico não conseguiu remover a bala do corpo de John, o que causou uma intoxicação por chumbo anos depois. Devido ao chumbo, John passou por uma traqueostomia de emergência. Caso contrário, ele pereceria. Como resultado, o caçador de recompensas recebeu um tubo de respiração de prata para sua traqueia. Apesar do procedimento ter alterado permanentemente sua respiração e voz, isso não frustrou sua paixão pela caça às recompensas, nem diminuiu sua habilidade. Até 1895, John Duncan havia coletado pelo menos 20 recompensas além daquela em West Harding. No total, essas recompensas somaram mais de $12.000 em dinheiro de prêmio, ou cerca de $425.000 quando ajustados pela inflação. Pode não parecer muito em uma carreira de 18 anos, mas John tinha apenas 45 quando se aposentou da caça às recompensas. A lei estava mudando rapidamente no Texas e na fronteira, tornando os caçadores de recompensas desnecessários para capturar os malfeitores escorregadios que ainda perambulavam pelas ruas. A justiça vigilante não era mais tolerada e os oficiais não podiam mais ignorá-la. Uma grande reforma impactou a profissão de caçador de recompensas, e muitos se reintegraram às autoridades locais ou migraram para novos setores que surgiam com o crescimento populacional das cidades. John Duncan fazia parte do último grupo, encontrando emprego em áreas como carpintaria e segurança para o corpo de engenheiros. Por um tempo, ele foi o inspetor-chefe da sanitação de Dallas. O trabalho perfeito para exercer enquanto ajudava a criar 4 filhos com sua esposa, Emma Jane Bowles. Os dois se casaram em outubro de 1884, enquanto John ainda era um caçador de recompensas.
Em uma cruel reviravolta do destino, a vida de John Duncan, passada perseguindo criminosos e banindo foras da lei, chegou a um trágico fim em 16 de novembro de 1911. John, aos 61 anos, sofreu um acidente de carro ao sul de Dallas e faleceu devido aos ferimentos. Não se sabe exatamente o que causou a morte, mas muitos acreditam que o tubo de respiração instalado a partir da traqueostomia foi deslocado e perdido no acidente. De qualquer forma, foi uma maneira triste de um homem de tal lenda partir. É difícil ler sobre a vida e o legado do ex-açougueiro, que se tornou caçador de recompensas sem sentir que ele ajudou a definir esse estilo de vida. Ele incorporou muito do que significava ir contra a corrente do Velho Oeste e derrubar foras da lei. Ele era inteligente, mas humilde, bem viajado, mas um homem de família, corajoso, sem orgulho e, acima de tudo, disposto a ir além e superar seus rivais. Por isso havia nomes de 2 dígitos na lista que ele riscou de vez em 1895. John Riley Duncan era um excelente caçador de recompensas, e sua captura de Wes Harden e as façanhas subsequentes certamente fazem uma história incrível. Tal como o Velho Oeste selvagem,